Abaixa a bola aí. Fica bravinho, pô. Você tá falando da série. O cara soltou os cachorros pra cima de mim, mano. Você tá louco. Eu sou passivo. Salve, salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Papo de Sofá. Eu sou o Hans e hoje a gente vai tratar aqui um pouco, uma polêmica, várias polêmicas, do que gostamos, do que não gostamos, porque dentro do nosso próprio grupo já houve trocação de soco. Bom, eu sou o Ian, né, e estamos aqui de volta para falar sobre essa série que, assim como o jogo, já dividiu opiniões e ele até veio pro lado pessoal. Cara, como assim, cara? Você tá falando desse jeito comigo, mano? Porra, abaixa a bola aí. Fica bravinho, pô. Você tá falando da série. Cara soltou os cachorros pra cima de mim, mano. Você tá louco. Eu sou pacífico, gente. Sim. Quando se trata de The Last of Us, você não tem nada de pacífico. Não pode falar de The Last of Us e de Aquaman, que ele fica... Não tem nada de pacífico quando se trata de The Last of Us. Mas enfim, galera, tivemos aí o 7º episódio, a conclusão aí. Muita gente tá falando que foi um final impactante, mas... na minha opinião, assim, não teve nada de impacto. Se você tira aquela tela preta que aparece, aquele barulho de tiro, pra mim não tem nada impactante. Aquilo ali foi mais uma jogada ali pra galera ficar presa. O 7º episódio e achar que foi alguma coisa tão grandiosa, um barulho de tiro, em direção a Ellie, é um cliffhanger pra esse cliffhanger pra trazer esse impacto. A minha visão pode tratar um pouco mais criteriosa essa parte pelo fato de eu já ter jogado o game e a gente sabe o que acontece nos próximos episódios, mas a gente entende pelo olhar adaptativo da série que acho que não foi assim... Mas na minha opinião, pelo menos. Falando, cara, como você mesmo disse, a gente que já jogou o jogo, a gente sabe que isso não adapta nem mesmo 50% do jogo. A gente tá chegando perto da metade do jogo, então é muito difícil você conseguir encerrar ali de uma forma que seja impactante como um Season Finale pede. Eu não lembro quem de vocês dois que comentou, quando a gente, antes de assistir a segunda temporada, que vocês achavam que a segunda temporada ia terminar na Fazenda, no Time Jump. Eu acho que houve esse comentário, eu posso até ver nos vídeos depois. Eu acho que teve algumas escolhas dessa série que influenciaram muito no 7º episódio pra ter o fator surpresa, tá ligado? Que eu tinha comentado já, que eu achava que, por exemplo, que trouxeram a motivação da Abby muito cedo, poderiam ter segurado isso um pouco mais. Eu acho, inclusive, que poderia ser um ótimo cliffhanger você revelar também, isso. No 7º episódio. No 7º episódio e como a última cena, entendeu? Em vez de ser o Day One de Seattle, encerrar com isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu acho que o 7º episódio, quando a Abby aparece em cena, ele pra mim deu uma recuperada no ritmo da série. É difícil falar, porque a gente conhece o jogo e é totalmente diferente. Eu queria ouvir a palavra de uma pessoa que não conhece o jogo. Porque a nossa visão é totalmente diferente. Porque eu tenho curiosidade de ver o que eles vão fazer na 3ª temporada. Só que igual você tava com a opinião de que a 3ª temporada vai ser flopada porque ninguém quer assistir a Abby. Tem coisas na série que você entende, principalmente dentro do 7º episódio, várias coisas que ficam realmente, às vezes, sem sentido, mas tem muitas coisas também com bastante peso. Uma das coisas que não fazem sentido, vai fazer sentido na frente, porque a gente agora vai entender a perspectiva da Abby, né? Principalmente aquela cena onde a Ellie vai, ela atraca lá numa parte dos Serafitas, né? Então aquilo ali ficou meio assim... Eu não gostei dessa cena, cara. Eu sei que é uma cena que foi cortada do jogo. Mas ela é conecta, né? Então, ela foi cortada do jogo. Era pra estar no jogo. Era pra estar no jogo, mas na série não agrega nada. Eu acredito que, tipo assim, a partir do momento quando a mulher grita o vilarejo, a gente sabe quem tá lá no vilarejo é a Abby. Mas, na verdade, a gente não... Pra quem tá na série, a gente não sabe se ela tá, porque lá no início eles pontuam muito que a Abby desapareceu. Não, mas ela tá lá porque senão não faz sentido ela não encontrar o aquela cena do Isaac com a comandante. Sim. Mas quem não... Isso que eu tô falando, quem não conhece o jogo não sabe que a Abby não sabe, não, sim, exatamente. Entendeu? Não sabe. Por isso que essa cena, às vezes, ela pode não fazer sentido dentro da situação toda. Um ponto muito grande que eu acredito que trouxe mais profundidade foi, nesse EP, eu tive um momento mais próximo com a relação da Dina e da própria Ellie. Eu achei que nesse episódio teve um pouco mais de maturidade a relação das duas. Eu não achei que foi tão sessão da tarde como a própria revelação que ela tá grávida nos episódios passados, entendeu? E a partir do momento que a gente entende que as duas ali estão por um motivo que é mais próprio da Ellie e a Dina está ali somente acompanhando e na hora que ela vê a razão de tudo isso e ela sente ali um falso moralismo que ela fala assim, porra... Ao mesmo tempo que você entende o lado da Dina, de, tipo, eu sou uma gestante que foi trazida pra
cercado no meio de uma zona de guerra por uma vingança pessoal de um cara que literalmente acabou com a esperança da humanidade de uma cura. E o lado da Ellie disse alguém que literalmente ao longo de toda a excursão cristã lá, ela sempre dá ênfase, tipo, não importa o que o Joel fez, ele não merecia aquilo e eu tô contigo. A própria Dina fala isso. Você não tem responsabilidade por mim, eu tenho responsabilidade por mim mesmo. E assim, ao mesmo tempo que ela fala isso, ela quebra essa confiança depois, tipo, vira na cara pra ela tudo. E beleza, que depois ela se toca, vai lá, ela coloca a pulseira, porra, tudo que merda nela. que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, tipo, ela, querendo ou não, quebrou a confiança dela ali, né? A partir do momento que houve a gravidez, deu uma aliviada nisso, no sentimento de vingança e tal, não sei o quê. Só que eu acho que ficou meio contraditório esse rolê dela. A partir do momento que ela soube a motivação lá e pegar e meter não quero mais. Porra, ela devia ter pelo menos, por exemplo, demonstrado essa mudança gradativa. E não ela trazer isso somente depois que a Ellie contou pra ela. Eu acho que é mais uma questão de chateação. Tanto que no dia seguinte, ela muda. Ela vai até a Ellie lá mancando, dá um certo apoio. Acho que foi a tentativa dela de falar assim, pô, fiz merda, entendeu? Eu acho que quebra um pouco dessa parte do falso moralismo dela, mas ainda assim ela tá respaldada porque ela tá grávida. Então, tipo assim, vamos dizer que ela tem 2 chances, ela tem uma vida a mais, uma vida extra. Deixa eu puxar a gravidez da Dina aqui pra gente debater um outro assunto que foi uma coisa muito falada também dessa temporada, da série no total, na verdade, que é a suavização do Tommy. Que nesse episódio a gente teve um pouco mais de Tommy raiz, a gente não viu, mas a gente ouviu, né? Porque, meu amigo, cada tiro daquele a gente sabe que foi uma cabeça rolando. Então, porque no jogo ele não tem o filho. E na série ele tem o filho. Então eu achei... Eu consegui enxergar essa motivação dele não querer ser tão sanguinário, porque, por exemplo, no jogo ele sai de Jackson antes da Ellie pra buscar vingança, E né? eu acho que assim... Não lembro agora. No jogo ele sai antes da Ellie. Elas vão atrás do rastro dele. Ele sai antes em Por busca isso de que o pessoal vingança. reclamou tanto dele não ter aparecido em Seattle, Só que porque assim, elas estão atrás dele. aqui ele tem a questão Não lembrava desse fato. Tem a questão do filho, tem a questão de ele ser um líder de Jackson, entendeu? Então, isso tudo pesa. Então, eu não achei errado a mudança que eles fizeram em relação a isso. Como o Tommy, ele é um personagem que fica muito ausente, pelo menos no 2, né, ali nessa parte, ele realmente fica separado da Ellie a maior parte do enredo, ele fica mais difícil do público acompanhar o que ele tá fazendo. Então, acho que foi aquela tentativa de ir no início, antes de Seattle, colocar aquela cena de ação, de mostrar como que o cara pica, tá ligado? Justamente. Mostrar toda essa parte e mostrar também as motivações dele foi uma maneira de justificar o peso desse personagem sem mostrar tanto ele em tela no resto dos episódios. Você não acha que a série merecia um episódio ali do Tommy e do Jesse em Seattle? Pode ser que aconteça, cara, porque assim, a gente vai ver a outra perspectiva Não, agora. tô falando agora, tá ligado? Talvez porque a gente já discutiu que a série teve 7 episódios e a gente acaba sentindo que precisava de mais uns 2 EPs ali pra, sei lá, talvez incrementar. Dependendo do ponto de vista, a gente enxerga que às vezes também mais um episódio da Abby ou outra coisa assim, sabe? Por que eu acho que não teve agora e que pode ter na temporada? Mais na próxima, tipo, chegar a ser 11 ou porque chegar a ser 9 de novo? tem certos momentos do que acontece entre o Tommy e o Jesse que vão interceder com o que tá acontecendo com a Abby. Então, assim, eu acho que eles podem guardar isso pra temporada que vem. Pode Tanto ser. é que alguns personagens que as pessoas esqueceram não apareceram mais na série e a gente sabe o que aconteceu na outra perspectiva, né? Outros personagens... Mas pode ser que apareça, porque fizeram a menção. Exato, eu acho que vai acontecer de mostrar o outro lado da moeda e colocar o desfecho desses personagens na visão da Abby, entendeu? Porque realmente não tiveram contato com a Ellie, né? Vai ter ainda esse lado. É uma história que tá sendo complementada com um quebra-cabeça, cara. Verdade. Mas e agora? A gente conversando desse sentido de chegamos... A gente tem esse 7 episódio que ele foi pouco controverso, né? Eu ainda tenho meus conceitos sobre a própria Bella Ramsey, não como uma atriz, porque ela é excelente atriz, mas ainda assim o fato dela aparentar ser muito criança para um papel tão brutal. Eu acho que tem uma quebra muito pra mim de cena. Por mais que ela é uma excelente atriz, ela consegue entregar ali todos os momentos, todas as emoções, mas eu acho que esteticamente falando, eu consigo enxergar muita quebra dentro das cenas. Cara, e dentro do pouco jogo pra a mim. gente teve uma mudança, né? A Ellie do primeiro jogo e a Ellie do segundo jogo, dá pra diferenciar bastante, assim. Sim. Teve um crescimento, um envelhecimento ali e tal. Porque, assim, a gente tem que entender que a Bella Ramsey foi escalada, né, como a Ellie no primeiro jogo, ela já tinha... Quantos anos tem a Bella Ela já Ramsey? tinha 19 anos, Hoje ela tem agora 21. 21. Então, assim, ela já é mais velha do que a Ellie no jogo. Só que, realmente, o biotipo dela, ela parece ser mais infantil. Não mudou porra nenhuma, tá Não, ligado? exato. A feição dela... É porque ela já tinha outra é a mesma 19 anos coisa. quando ela foi escalada, então, ela já tipo tinha assim, a idade da Ellie no segundo jogo, na primeira temporada da série. Então, tipo, o fato deles transformarem ela em mais menininha dentro da primeira temporada, ficou difícil transformar ela em mais mulher
mulher Agora na segunda. né? Então isso quebra um pouco pra mim, essa Talvez situação. façam isso no time jump, será que não? Por exemplo, no jogo não muda tanto porque teve essa mudança do primeiro pro segundo jogo. Existe Talvez só as eles formas de mudem na como elas série, colocam o cabelo entendeu? dela que tentam puxar um pouco mais parecido pra Ellie, pra dar um o cabelo aspecto solto, mas de mais velha, né? Mas assim, cara, eu ainda consigo... Não é que ela é má atriz de jeito nenhum, não é nem a pau. As situações dela xingando com essa baby face que ela tem... Ela, tipo, Não, mas essa o criança esculacho xingando. que ela deu no Jesse no 7º episódio, Ah. meu amigo, Não, podia, ali foi podia forte. ser o poderoso chefinho ali falando. Aquele esculacho ia doer de qualquer jeito. Não, foi muito forte, É que eu acho que independente. eu sempre fico imaginando, assim, como é uma adaptação, tudo. Cara, tem pessoas que eu conheço, assim, de 30 anos de idade que tem essa babyface. Então, Sim. assim, eu acho que é aquele exercício que você falou, de tentar separar. Você não conseguiu separar da Ellie do jogo, então você sente falta dela ser mais mulher. Não é isso. Eu falo, realmente, eu consigo separar. Eu falo, não tem pra onde eles correrem, isso às vezes pode ser um... É igual eles disseram, né? Escolheram Bella Ramsey por ser uma excelente atriz, mas não tão parecida com a Ellie. A Bella Ramsey consegue transparecer essas emoções muito bem. Mas ainda assim, eu acho que era um risco que eles estavam dispostos a correr no fato de ela não ter ali a sua semelhança com o personagem, não ter a sua semelhança ali com a própria Ellie do jogo, mas ela sim ter a capacidade de entregar o que eles querem dentro de cena, entendeu? Eu acredito ser mais um problema de falta de direção do que de atuação. Pode ser, inclusive, em alguns diálogos, você tentar transparecer que ela é um pouco mais madura. Realmente, às vezes as brincadeiras, principalmente com a Dina, ficam um pouco mais infantis. Os momentos. Eu achei os momentos bem infantis, principalmente a parte quando ela diz eu te amo, pra mim foi muito Sessão da Tarde, tá ligado? Eu achei uma coisa tão... Você me ama, tão Lagoa Azul, parece, sabe? E assim, isso deu dá uma quebrada. Não, é porque eu lembro que passa muito na Sessão da Tarde, então tipo, dá Você uma... entregou sua idade. Você lembra Dá de uma Lagoa Azul, quebrada. né? Hã? entregou Você sua lembra idade. bem de Lagoa Azul, né? Safadinho. Mas enfim, tem essa situação também do tipo assim, eu vou ser pai. Que realmente, a gente sabe que no próximo episódio, que tem aquela adaptação do 6º episódio do flashback, ela dá um soco muito mais forte, porque traz toda essa caminhada que Sim, teve com o Joe, Eu né? até que eu falei No com momento em vocês, que ela fala, né? não tem peso nenhum, mas Não, depois acaba... Depois você acaba colocando esse peso Eu dentro até da... falei com vocês que eu não gostei da cena. dessa fala inicialmente. Eu fiquei vou ser com raiva. pai. Eu fiquei com raiva. Então, você vê essa construção do pai do Joe pro Joe, e depois do Joe com ela no flashback. Ver ela falar, eu vou ser pai, tem um peso diferente. Talvez seja por isso Será que o que roteiro eles decidiu queriam que fazer essa frase. essa frase tivesse esse peso comparando com o próximo episódio? Ou será que do isso é uma Joe, coisa eu que acho a que gente... sim. Eu acho que foi proposital. E eu acho que agora no 7º episódio de novo deu uma reforçada essa conversa dela com o Jesse. Sim. O Jesse fala, eu não posso morrer porque eu sou pai. Ele... E a Bella Ramsey fica ali, tipo... Se é o pai, o caralho, eu vou na Márcia. E assim, acaba pesando. Eu acho que a gente vai ver muito mais isso realmente lá na cena da fazenda. Mano, eu acredito que fica uma situação... Eu não sei pra onde seguir. Podia ter sido melhor. Não sei pra onde seguir, entendeu? Então, ainda assim, eu fico esperando os próximos capítulos. Independente, cara, de como eles fizeram. O fato deles apontarem o motivo lá no começo, sendo que eles apontam o motivo somente depois que você mata o Joe no jogo, não é? Você tem um logo flashback quando você o mata. motivo é só agora. O cliffhanger da temporada, quando vai pro Day One, antes do dia 1 da Abby, você tem um flashback revelando por que a Abby Mas fez. Você então não sabe nada. depois de Seattle, Então não é... O flashback não é quando você mata o Joe? Não, né? o flashback é Ah, agora quando O tem flashback essa é cena agora. no teatro. Na hora do tiro, dando barulho de tiro, eles cortam. Daí tem todo o flashback. Mas tudo. você sabe no começo da situação... Você não sabe nada. Quando que você joga com a Abby a primeira vez sem ser dentro do primeiro flashback da Abby? Não tem um flashback com ela que você joga entende com que o ela pai dela é médico? Você sabe Não, que o jogo ela... começa com ela, não é? Só que quando você joga com ela em Jackson, você tem palavras soltas, assim, mas ninguém fala em nenhum momento do que Não, aconteceu. tudo bem, entendeu? mas não tem um flashback que ela tá com ele num zoológico, alguma coisa assim? É agora. É agora, né? Ah, tá. É justamente nesse momento quando você vai converter, né? De sair de jogar com a Ellie Não, pra Então jogar a com motivação É que dela é bem lá na frente. Eu Exatamente. lembrava de que tinha um Por isso que eu acho flashback que seria importante usar isso de cliffhanger agora, entendeu? Eu acho que seria um ponto importante pra você, tipo, caralho, mudou completamente Não, a personagem pra mim. exato. Vou querer ver, entendeu? É porque esse realmente é um ponto dentro do jogo que você meio que fica um pouco mais mole com a Abby. Então, tipo, né? até então, no jogo, você tá com ódio dela total, você não sabe a motivação dela, você sabe que deve ter algum motivo por trás, é óbvio, né? Mas, tipo, Sim. o Joe já fez tanta coisa ruim antes que você, assim, você até suspeita. Eu suspeitava que poderia ser. Cara, a respeito disso. quando eu tava jogando game, eu tava super empolgado com o personagem novo.
Eu tava, tipo, suspeitando que Essa poderia mina ter bombada algo, aqui que dá algo a soco ver com os infectado. vagalumes, algo a ver com os hospitais, mas não tem Eu nada. tava super hypado. Eu falei, eu Então, sou cara, da tropa que eu não mata acho- o personagem principal. Eu acho que faltou muito isso na série, velho. Deles segurarem a motivação Também dela acho que faltou. e fazer o pessoal se afeiçoar Eu pela acho que Abby. Mas Só eu acho que é isso que a incomodou. gente conversava no começo, rapidinho. A gente não falava que a série ia terminar na Fazenda. Eu achava que a série ia terminar no Joe, entendeu? Não, eu acho que aí você achou que ele ia esticar morrer? demais. Eu Ah, achei que entendi. ia ser no Joe, Eu achei entendeu? esticar Eu também demais. achava. Porque aí eles iam fazer outra parte em Seattle e 3 temporadas, entendeu? Eu acho que A terceira eu acho que temporada ia ser esticaria Seattle. demais. Pô, essa parte de ter esse mistério de quem é a Abby, quais são os motivos dela, isso torna o jogo totalmente é uma pitada muito a mais que, falando em adaptação, acho que ficaria um pouco mais difícil pra trazer. Pensaram dessa forma, na verdade, né? Que ficaria muito mais difícil entender quais são os motivos sem que as pessoas saiam da sala de cinema, né? Tipo assim, pô, matou o Joe, what the fuck, velho? Que porra é essa? Então, tipo assim, porra, do nada, quais são os motivos? Por quê? Aí a pessoa vai ficar, tipo, 3 episódios esperando o motivo, então, que as pessoas fiquem dentro. Eu acho que decidiram colocar ali o motivo logo no começo pra fazer sentido a morte do Joe, porque se elas introduzissem a Abby de começo e sem falar quem ela é, e aí existe a cena em que eles se encontram na cabana e ela acaba matando ele por N motivos, tipo assim, Então, qual mas aí motivo? você Mas gera é o que acontece outro no jogo. feeling. É o que Tudo acontece no bem. jogo. Não, E você exato. fica tipo, filho da puta. Exato. Ela fez isso. Exato, exatamente. mas tipo assim, a gente entende que você jogar a situação, você tá ali jogando, é uma experiência totalmente de você tá assistindo, né? O jogo tem o entretenimento, tem Eu acho não que- somente a parte de você tá ali procurando recursos, você tá ali brigando com Cordyceps também, tem todo esse suspense, então isso sustenta o game. Agora que a gente debateu isso, eu acho que eles vão usar o Tom e o Jesse pra isso. Pra segurar a galera no dia 1, dia 2, dia 3 da Abby. E aí colocar ali a Ellie, talvez, de maneiras pontuais. Porque Porque não dá pra ela ficar off a temporada inteira. ela vai aparecer num ela quarto vai- episódio, eu ela acho, vai né? ter muito papel a partir do momento que acabar o dia 3 da Abby, né? Então, mas aí aonde será que vai acabar a terceira temporada? Eu acho que acaba, eu acho que eles finalizam a série na terceira temporada. Eu Não, achei que- também que aconteceria isso, mas Ele o falou Craig que precisava de Mazin uma quarta temporada? deu ênfase que estão pensando numa quarta Mas qual o temporada. motivo? Já começa a ser sugação de teta da vaca. Aí eu acho que Eu acho que eles podem trabalhar melhor os 5 anos da Abby. Eu acho que eles podem explorar o passado da Abby de não. preparação, o que aconteceu, tudo, e aí acabar a terceira temporada com o confronto no teatro. Eu acho que por que Não sei, eu véi. tenho essa impressão? Eu vi uma entrevista do Craig Mazin também que ele fala, cara, essa temporada vai ser mais difícil da gente fazer o que a gente fez na primeira temporada e de desenvolver histórias paralelas pra enriquecer o jogo, Cara, como foi o Bill e Frank isso e que eu tudo. queria falar. E agora, ele falou, na terceira e na quarta, acho que a gente vai ter mais espaço pra isso. E não eu teve? acho, não, na terceira e quarta temporada. Que vai ter. Tá, entendi. Eu acho que ele quis dizer em relação a isso, entendeu? Na primeira temporada, as mudanças que foram feitas e coisas que foram acrescentadas agregaram infinitamente mais do que na segunda temporada. O Bill E Frank as mudanças contempla muito. chegaram até a atrapalhar. Inclusive, tem uma mudança que me incomodou pra caralho nesse episódio. Cara, na minha visão, eles estão passando muito pano pra Ellie, cara. Estão colocando a ela... cena da Mel. Tá. Ela colocando como coitadinha, como tudo um acidente, tudo. E, cara, não. A Ellie tá fazendo isso consciente. Ela tá em busca de vingança. Ela quer matar essas pessoas. E ela tem as consequências disso, Mas, entendeu? na minha opinião, olhando o fato de adaptação, essa cena dentro do jogo, eu acho que é uma das cenas que é a virada de chave da própria Ellie. Não, beleza. Exato. Só que você isentar ela de culpa ou querer passar pano agora, Eu não na tô minha visão, isentando é ela. tentar transformar ela ainda numa Vai se heroína e a Abby como uma vilã, entendeu? Cara, não é nem isso. Eu acho que essa cena era muito importante justamente por esse ponto. Essa é a virada de chave da Ellie que vai justificar o final que a gente sabe. Eu acho que isso aí fica muito claro dentro do game e acho que eles conseguiram passar isso um pouco dentro da série. O meu problema não é a reação da Ellie à morte da Mel. A maneira como aconteceu a morte da Mel, tipo, isentando ela de culpa, como se fosse um acidente. Ela atirou no Owen, não atirou nela, entendeu? Ah, tá. Mas o Owen ia atirar nela e... Entendeu? Cara, no jogo não. No jogo, o Owen tenta tá. reagir, ela mata o Eu Owen. entendi o que E a quis dizer Mel agora. parte pra cima dela, tudo. É um confronto. Ela mata. Na verdade ela matou ele ela depois, porque mata ele fica a vivo Mel. ainda. Ela não é um tiro de Eu acidente que entendi. atravessou. Ela dá uma o que você facada no quis pescoço. dizer, Ela dá uma dizendo- facada no pescoço da Mel. Ela quis matar a Mel. Ela não... beleza. Ela não sabia que tava grávida. Ela não sabia. Mas ela quis matar. E aí, tá. com isso, ela tem que lidar com E ela o que ainda aconteceu, mata o Owen consequência depois disso. com
indefeso. Porque o Owen tava agonizando, ele não tava morto ainda, né? Ela pergunta pra ele onde é que tá a Abby e tal. Quem fala que ela tá grávida é o Owen gasgando o próprio sangue, entendeu? Ela mata uma criança. Não, mas foi sem querer. Vai se fuder, cara. Você tá numa jornada de vingança. Você tá matando, empilhando o corpo em Seattle, cara. Entendi. Na série foi sem querer. Ela tira no Owen, atravessa o Owen e acerta a artéria dela. Entendi. Então, assim, na minha visão, foi uma passada de pano fodida. E aí ela vai falar que ela ficou traumatizada tudo. E beleza, se ela ficasse traumatizada, mas, tipo, cara, você tá tirando a culpa dela de tudo isso que aconteceu. Exato. Enquanto Não, você, a concordo todo momento, você totalmente enfatiza com você. o quanto a Abby é monstro, porque ela tá movida pela vingança, que ela matou o Joel sangue frio, entendeu? Então você vilaniza uma personagem e torna a outra a mocinha injustiçada. Mas você não acha que Mas, pela ó, busca olha só, de rapidão. vingança... A grande mudança que rola depois da Abby no jogo, da Ellie, é o fato dela querer encerrar esse ciclo de matança. No jogo, eu não me recordo, mas ela fala que não vai matar eles? Fala, pega ela fala. Então ela fala do mesmo jeito. Porque isso que pode se pensar na série, tá ligado? não, Ela não fala. Ela não fala. Então, na Os série ela diálogos, fala. os diálogos ela fala, não vou machucar vocês. Ela fala. Só que aí o Owen vai pra cima dela com uma arma. Então no jogo ela aí fala da mesma atira, forma. Ela fala também. Então, não. isso que eu tava pensando, porque na série ela fala, né? Ele fala assim, ela vai matar a gente de qualquer jeito. Ela fala, não sou como vocês. Então Aí pode ela- ser que isso já tenha ali, querendo dar essa mudança dela de querer encerrar o ciclo, tá Você ligado? pode alegar que foi legítima defesa no jogo? Pode alegar. Não, mas foi, né? Só que ela quis matar. Ela matou, entendeu? Não foi um tiro que foi por acidente, entendeu? Mas enfim, tivemos todas essas controvérsias dentro desse meio de série pra frente, né? Só que no começo da série a gente tem, obviamente, acho que o marco da série, que é a morte do Joe. E a gente também tem ali o Confronto episódio de do Jackson. confronto de Jackson, que foi uma coisa muito É bem o mesmo episódio, né? pensado, é o mesmo episódio, inclusive, né? Mas tô só tô picando aqui. Dentro desse sentido, como a gente tava falando sobre o Tom e a falta de colocar ele mais peitudo, mais berserker, né? Na minha opinião, acho que ele entra muito dentro de Jackson como se ele fosse fodão, como se ele não tivesse riscos Eu acho também, que aquela né? cena veio muito porque tem muita gente que reclama que tem pouca cena de ação na adaptação. Né? Mas- Eu acho que foi uma tentativa deles falarem assim, tipo, cara, a gente também quer fazer isso, só que a nossa prioridade é o A drama. história, o drama. Aí eles fizeram aquela batalha que, cara, me lembrou muito a Cara, batalha de Durolar lá, a batalha de Hard Home em Durolar em Sei, Game of Thrones, mas tá eu achei ligado? muito bem, eu achei Ficou bem muito, único. muito maneiro, achei ficou bem maneiro. único. Acredito que o The Last of Us, ele também é um pouco mais sobre o Cordyceps também. Ele é uma coisa que ele senti falta nos fomenta últimos muito o episódios agora. jogo. Não eu sei senti falta de mesmo. Cordyceps. É. Teve lá o episódio em que o Jesse chega pra salvar a Ellie e a Dina e tal, um monte de zumbi lá e tal. Mas nesses últimos agora parece que tava, tipo assim, geral de férias, Parece tá ligado? esse cara não tem mais Fala, Cordyceps. não, tamo de férias aqui, agora vocês aí, beleza, abraço. Inclusive a gente tem pela primeira vez sendo adaptado na obra os esporos, né, mano? Os esporos e realmente os stalkers, né? Mas na temporada 1, eles disseram que não iam fazer os esporos, né? Porque é uma coisa bem que ficava estranha, não sei. O Neil Druckmann até falou Muito que não, lúdico, porque depois talvez. da Covid nós tivemos noção que, cara, os esporos acabariam com qualquer chance da humanidade. Tá? Mas tem, aí tem alguns sentidos E de teve o rolê esporos. também dos atores usarem máscara, É óbvio, essas paradas sempre, assim, sim, tá ligado? essa questão. Mas e aí a gente tem esses dois episódios, a temporada começa com essa buildação aí da Abby, desculpa, trazendo aí os motivos dela logo no começo. E cara, como que foi ali pra gente essa primeira temporada, esse primeiro episódio, esses primeiros pontapés? É muito melhor, a temporada dessa vez começou muito mais empolgante, né? Só que assim, o final ele foi um pouquinho caindo ali. Na minha opinião, até o quarto episódio, que é o EP da Nora, que a gente vê ele... Eu ali consegui muito distinguir, inclusive nessa parte da Ellie, ela como uma pessoa mais madura. Nessa parte Não, eu consegui... essa pra mim é a melhor porque cena ali da foi uma temporada. direção muito boa dela ali. Realmente, cara, ela foi ali pra baixo, levou ela pra aquele subsolo ali. Ficou muito bom essa Faz cena. ela de pinhata. Faz ela de... Ó, mas falamos de Nora, Abby, como atriz. Ela tá entregando. aquele nível- Ah, foda, boa. Só falta músculo ali. Só faltou uma Não, tribuna. nada a ver. Não, Só faltou uma década. Não, ali. não. Faltou. Cara, Faltou. até isso a galera encheu o saco, mano. Teve gente que criticou a atriz porque ela não é bombada, porra. Quer que seja o Cibão Não, o feminino, problema não é porra. que ela não é bombada. O problema é que a Abby é do tamanho de uma porta.
Ah, mas, ligado? cara, é um jogo, mano. É irreal uma mulher ser daquele tamanho pra gravar série, Quem tá ligado? falou? Não, você contratar uma atriz foda que seja daquele tamanho, é só se for, sei lá, a Gwen Christie. Acho que ela consegue ser um pouco mais agressiva dentro de Eu cena queria ver pelo na fato série dela não ter ela matar músculo. infectado na porrada. Isso é uma coisa que deixa. Isso é uma coisa que fomenta o game, né? O fato de você conseguir derrotar Cordyceps no soco. Então, Eles vêm isso, pra cima, você sem isso arma e que tal. fomenta o jogo. Mas, então, por isso que às vezes a gente sente falta dessas partes de fomentarem a trama. Mas enfim, agora que a gente já discutiu a maioria dos episódios e essa segunda temporada ela foi aí cheia de ups and downs, né? Porque a primeira temporada ela foi muito consistente em questão de nota, né? Não que isso foi... Não que isso aqui justifique alguma coisa pra gente no Papo de Sofá, mas realmente a temporada ela teve aí uma divergência, né? Ela teve uma subida e uma descida de notas. Teve episódios com notas muito boas e teve episódios com notas bem baixas, né? Mas como que ficou? Pra mim, eu gostei muito, vou começar falando porque pra mim é mais curto. A morte do Joel, eu achei que ficou muito boa. O silêncio na hora que ela dá a fincada ali com e achei que isso aí foi o apito, né? Aquilo aí pra mim foi realmente, e na verdade é o ponto mais alto da série, né? Foi o episódio que mais teve notas, falando já que a gente citou de notas. É o episódio realmente que, cara, foi realmente muito bom pra mim, porque também teve a parte da treta de Jackson que eu gostei pra caramba, que é algo a ação ali, que né? remete muito ao game e tal. E aí, só que a gente teve também um pouquinho do flashback que eu também gostei bastante, só que também o EP da Nora ali, e onde a gente adapta... A melhor cena pra mim é aquela Eu ali. gostei bastante do sadismo da própria Bella Ramsey. Por isso que eu falo que ela é muito boa atriz, que ela consegue fazer, acho que de tudo, mas ainda assim tem a parte pra mim que peca, que acho que tira uns pontos da série, é que eles não conseguiram amadurecer a Bella Ramsey como amadureceram a Ellie dentro do game fisicamente. Então, tô muito ansioso, não vou dropar a série nem a pau, por conta, tipo assim, a gente sabe o que acontece, e recomendo a vocês também que não dropem, por mais que vocês não gostem da Abby agora, ou dos motivos dela. Tem muita coisa pra desenvolver Mas ainda. tudo vai ser desenvolvido e tudo é muito bem elaborado, é muito bacana. Se você quiser saber, tem N jogos, tem N vídeos aí que contam que é um vídeo só, sabe? É o gameplay, é só as cutscenes do The Last of Us. Jogo. Então você consegue entender muito o que vai acontecer e praticamente você vai ver que algumas cenas foram exatamente tiradas do próprio game. Tem cenas que são... Né? Inclusive, acho que ficou muito bonito ali o final, onde a gente vê o que é o Day One ali da Abby. Aquela cena onde ela sai, onde eles estão naquele... Né? É um campo, é um estádio. E, cara, realmente é igualzinho. Do Seattle A cena dela no corredor, andando de trás, assim, ó, parece cutscene de jogo então, mesmo, tá ligado? você entende Eu acho que foi pra fazer tipo, agora que você controla a Abby. Você pega o controle lá da Start. Pra mim, o saldo final da série também foi bem positivo, mas nada perto da primeira temporada. A primeira temporada conseguiu passar o jogo em alguns momentos, então, assim... com certeza. Essa segunda temporada tinha muito pra correr atrás. Teve algumas baixas, mas pra mim, no final, ainda tá thumbs up, assim, saca? Entendi. Episódios muito bons, episódios muito lentos, cenas muito boas, cenas que quebra muito. No final das contas, como você falou, eu também não droparia, não. A gente pode ver que tudo lá na frente vai se encaixar e acho que quando você vê as duas temporadas, acho que as pessoas... Tem esse lado também, né? Tá parado no meio da história. Então, tipo, quando chegar um momento lá na frente, quando tiver duas temporadas e as pessoas forem assistir o The Last of Us lá na frente, já seguirem uma na bunda do outro, acho que a segunda temporada ela vai fazer muito mais sentido. Eu acho que, assim, na minha visão, a temporada como um todo. O início tem uma adaptação, né, de contextualização ali em Jackson. A questão da morte do Joe ali, tudo, eu achei muito fiel, mas as mudanças que vieram, acho que vieram pra agregar, né? E como você não tem a voz dos personagens ali, eles colocaram a Gale, que é a personagem da Kathleen O'Hara lá. As atuações pra mim deram um show do início ao fim. A Isabela Merced, inclusive, me surpreendeu muito. E aí eu vejo que, principalmente o episódio 2 e o episódio 6, cara, pelo 2 a questão da cena do Joe, óbvio que vai ficar marcado, acho que em todo... E o episódio 6, pra mim, é o melhor, cara, não tem como. O flashback ali, a desenvolvimento dos personagens, pra mim, é o melhor de todos. Teve uma mudança, assim, em relação ao jogo, que é, principalmente esse período entre a Ellie descobrir, né, a verdade, e ela tentar perdoar o Joe, né? Na série foi tudo dentro de um mesmo diálogo. E até mesmo os episódios que a galera reclamou que não tinha ação, alguma coisa assim, cara, eu gostei muito, principalmente, cara, episódio 3, a galera reclama, mas ter esse período de luto que não tem no jogo, cara, deu espaço pros personagens trabalharem muito bem ali, tá ligado? Os atores trabalharam muito bem. A Bella Ramsey, ela foi muito criticada por conta da
estilização, por conta Da das aparência, piadinhas. né? Mas essa parte Mas aí, não na me minha opinião, é incomodou. questão de roteiro, não é Então, questão da própria Bella Ramsey. Mas é que tá, né, essa mano? parte não me incomodou porque ficou muito claro pra mim que era ela tentando esconder o luto da Dina, entendeu? Tanto que nos momentos que ela tava assim, a Dina tudo, ela conseguia mudar completamente, assim, conseguia tirar a máscara dela de boa pra a máscara do luto mesmo, assim. Então, assim, eu gostei muito da série, eu acho que o ponto que me perdeu ali foi realmente esse final, que eu acho que passaram um pano pra ela. Mas eu acho que tem muita oportunidade ainda pra Ellie fazer muita coisa que ela vai ter que responder por consequências, ainda tem muita coisa. Isso é metade do jogo. Então, assim, eu espero só que eles parem de tentar vilanizar a Abby e perdoar a Ellie. Porque o que me torna... Porque o jogo não escolhe um É lado. que ele não tem um Exatamente. lado, né? Ele não escolhe o lado. Na verdade, tá todo mundo ali errado, tá ligado? Todo mundo ali tá fazendo merda. Eu acho que o interessante do jogo é você compreender que esses personagens são falhos. Eles têm pontos... Tem virtudes e tem pontos negativos também. Eles não são perfeitos. E eu acho que você compreender isso no jogo, vendo eles fazendo merda, mas também vendo coisas muito lindas que vão te emocionar, faz você gostar daqueles personagens, mas também entender que eles não são perfeitos. E ali, eu acho que eles estão pecando em escolher lados, entendeu? Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like aí embaixo. E agora tem a nova ferramenta do YouTube. Não esquece de hypar esse vídeo que pode ajudar a gente bastante. Manda isso aqui pra algum amigo seu que não gosta de The Last of Us. Com certeza a nossa opinião vai fazer ele gostar de The Last of Us. Ou ele não vai gostar da gente. Ou ele não vai gostar da gente, né? Pode acontecer também. É isso. Ou não. Fechou então, galera. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e falou. Como é que é aí? Dá like.